Seria um sistema que é muito dependente das condições iniciais. Então, se a gente muda uma pequena variável no sistema, as previsões e o comportamento futuro desse sistema são totalmente imprevisíveis, né? E é isso que na matemática a gente chama de caos. É uma coisa que não pode, ou é muito difícil de ser prevista. Algum comportamento de um sistema que é muito difícil de ser previsto. Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jornada nas Ciências. E hoje eu vou dar mais uma dica de leitura super interessante, que é esse livro aqui. Será que Deus joga dados? Do matemático Ian Stewart. Ian Stewart é um matemático inglês, tá? Ele além de ser um matemático, ele tem muitos livros já publicados de divulgação científica e popularização das ciências. Eu li esse livro já há algum tempo, tá? Mas muito interessante, esse livro é muito legal. Ele aborda uma área específica da matemática, que é a matemática do caos, né? o que a gente chama hoje de teoria do caos. E a teoria do caos que há alguns anos, né, algumas décadas, já é uma teoria matemática, uma área da matemática muito que vem sendo muito estudada, muito desenvolvida, porque ela é muito importante em várias áreas, não só na matemática, como nas ciências biológicas, na própria física, na química. Então existem vários sistemas na natureza que se comportam de maneira caótica, e caótica, quando eu digo, é no sentido matemático, que existe uma definição de caos de acordo com a matemática que é um pouquinho diferente da definição, da ideia que a gente tem quando a gente fala caos, né? No senso comum. Então, o Ian Stewart aborda vários aspectos da teoria do caos, né? E do que hoje a gente chama também de sistemas complexos, né? Que está muito ligado com a área de teoria do caos. Na verdade, a teoria do caos, a gente pode dizer que é uma área dentro da área maior de sistemas complexos, que tem tudo a ver, por exemplo, com o Prêmio Nobel de Física desse ano, que saiu há uma semana e meia, duas semanas atrás, né, que foi o laureado pesquisa em sistemas complexos, né, sistemas dinâmicos. Então, o Ian Stewart conta uma história, né, das ideias da teoria do caos, dos sistemas dinâmicos, e fazendo isso, ele aborda vários aspectos legais e conta várias histórias de física, de matemática. Aparecem vários personagens também no livro, importantes da história, como Newton, Galileu. Tem um capítulo específico sobre o Poincaré, um grande matemático, um dos maiores talvez da história, matemático físico. Ele é conhecido como o grande universalista, né? Que ele foi talvez um dos últimos físicos barra matemáticos, ou matemáticos barra físicos, tanto faz, que deu contribuições em quase todas as áreas dentro da matemática e da física. Né? Ele tem contribuições importantes, inclusive para a teoria da relatividade. Tá? Então tem um capítulo específico para o Poincaré nesse livro. E o Ian Stewart mostra vários aspectos da teoria do caos, né? Ele mostra vários fenômenos caóticos também, como tempo, previsão do tempo, né? Ele faz uma relação da teoria do caos com a música. Ele fala de uma lua do planeta Saturno, que é Hyperion, que tem um movimento caótico. E tudo isso de maneira muito, muito clara, muito divertida, muito descontraída. Né? Então o livro é muito interessante nesse aspecto também. E só para dar uma ideia também do que é, né, a definição de sistema dinâmico, de sistema caótico na matemática, seria um sistema que é muito dependente das condições iniciais. Então se a gente muda uma pequena variável no sistema, as previsões e o comportamento futuro desse sistema são totalmente imprevisíveis. Né? E é isso que na matemática a gente chama de caos. É uma coisa que não pode, ou é muito difícil de ser prevista. Algum comportamento de um sistema que é muito difícil de ser previsto. Então, ele explica todo o conceito, né, de onde vem isso. E o título do livro também é muito interessante. Será que Deus joga dados? Na verdade, é uma frase atribuída ao Einstein, né?
não uma pergunta, na verdade, é uma carta que o Einstein escreveu para o Max Born, um outro físico muito importante, um dos idealizadores da mecânica quântica, onde o Einstein confrontava o Bohr com relação aos aspectos probabilísticos da mecânica quântica, né, que não seriam determinísticos, então também seriam difíceis de prever, se não impossíveis. Então o Einstein confrontou o Bohr, perguntando: você acredita num Deus que joga dados, ou seja, que o mundo é regido pela probabilidade e pela sorte. O Einstein, e eu acredito numa ordem universal. Então o Einstein acreditava, apesar de ele ter sido um dos revolucionários da física, ele acreditava filosoficamente, vamos dizer assim, na ordem e na certeza absoluta da mecânica newtoniana, a mecânica que hoje a gente chama de mecânica clássica. Então, e ele aborda essa questão também no livro. Então, gente, é um livro muito interessante para quem se interessa aí, né, para quem tem curiosidade sobre teoria do caos, sistemas dinâmicos, né? Esse livro é muito legal como uma introdução no assunto para depois, talvez posteriormente, você que lê o livro e se interessar ainda mais, buscar alguma coisa mais profunda. Então, não deixem de ler, pessoal. É um livro muito interessante mesmo, tá bom? Então, obrigado por assistirem mais um vídeo do canal. Curtam, quem ainda não é inscrito se inscreva, compartilhem, deixem algum comentário aqui que a gente responde, a gente interage, tá bom? E venham com a gente nessa jornada. Tchau, tchau, pessoal.